Oi, boa tarde, tudo bem? Gente, eu sumi, né? Dei uma sumidinha, porque eu fui testado para Covid e nesse tempo eu fiquei sem condição de dar continuidade aí aos vídeos. Mas eu deixei, né, o último vídeo, um suspense aí para vocês sobre a carta, né, que eu escrevi para meu pai. E eu quero falar agora sobre isso, sobre essa carta, o que resultou, né, o que fez, o que aconteceu depois que eu escrevi essa carta. Bom, lá em Cardoso Moreira, né, eu tinha falado para vocês que eu já estava sendo muito tocada pela palavra que eu estava ouvindo na palavra de Deus e entendendo a necessidade que eu tinha de, de perdoar de verdade, porque até então eu tinha perdoado, mas eu não esquecia. E eu, toda vez que eu lembrava, eu sofria com isso, porque você não vai ter amnésia, né? Você não vai esquecer o que fizeram com você. Sendo que, quando eu perdoo de verdade, eu vou lembrar daquela situação, mas aquela situação não vai doer mais em mim. Então, é muito importante que eu entenda isso, que perdoar é você não vai esquecer, mas também não dói mais. Você vai lembrar e você não vai sentir mais dor, não vai, sabe, não vai te fazer mal. E eu escrevi essa carta para ele falando de tudo aquilo que eu senti, né? Desde a minha infância, minha adolescência, a ausência dele, como eu me sentia, como eu fiquei, né? Todos esses anos sem ter a presença dele. Eu falei muitas coisas assim que sem magoá-lo, sem falar palavras para feri-lo, né? Porque o que que adianta eu expor algo, né, que eu estou sentindo, mas ao mesmo tempo eu estar ferindo aquela pessoa. Eu preciso fazer com que ela entenda, ela tome consciência, né, daquilo que ela fez. Mas se eu começar com palavras ofensivas, eu vou produzir nela uma raiva, uma ira. Então, eu pude ali falar com carinho, mas relatando do meu sofrimento, tudo aquilo que a ausência dele me causou. Bem, e mandei a carta e logo depois, uns meses depois, nós voltamos, né, retornamos para casa. Foi só um período que nós ficamos lá em Cardoso Moreira. E quando eu voltei, ele já estava bem mal. Estava bem mal, o câncer já estava assim, evoluindo muito, né? E eu fui visitá-lo. E assim que eu cheguei lá, eu dei um jeitinho de conversar com a esposa dele para saber se ele tinha recebido essa carta. E ela falou que recebeu sim, recebeu, e que ele até chorou. Ela não sabia nem o que estava escrito, porque ele não comentou, mas ela viu que ele tinha chorado. E eu pensei, bom, então tocou, né? Tocou. Mas com ele, conversando com ele ali, ele não comentou nada comigo sobre a carta. Só que eu comecei a olhar para ele com os olhos diferentes agora, sabe? Eu comecei a olhar aquele homem tão idoso, tão sofrido. Eu comecei a pensar como que deve ter sido a infância dele. O que que ele passou para que ele possa refletir isso? Para ele ter refletido tudo isso. Não ter cuidado dos filhos, ter abandonado praticamente, não ter tido amor pelos filhos. Porque muitas das vezes, muitas pessoas, elas vão dar o que ela tem. O que elas receberam, elas acabam transmitindo. E provavelmente o meu pai teve uma infância que não teve amor, não teve companheirismo. Provavelmente eu não o conheci, mas tudo indica isso. Ele também, de repente, ele não deu aquilo que ele não recebeu, ele não sabia dar. Infelizmente, há muitas pessoas assim, elas não sabem e elas nem procuram, né, mudar isso. Elas trazem dentro dela o que elas receberam e elas acabam passando para as pessoas. Então eu comecei a vê-lo de outra maneira. E eu comecei a olhar ele agora com os olhos de carinho, de compaixão. E comecei ali a estar mais perto dele. E comecei a falar do amor de Deus para ele. Ele não conhecia esse amor de Deus. E eu falei da necessidade dele ter um salvador, porque a vida dele era ou um milagre ou morreria, né? A gente sabe que o câncer ou Deus faz um milagre ou a pessoa parte, ainda mais quando está bem evoluído.
E ele entendeu, né? Falei de uma maneira assim que ele pudesse entender da necessidade da vida eterna, que nós vamos viver eternamente. E graças a Deus ali ele entendeu, aceitou Jesus, ele confessou Jesus e depois de uma semana ele partiu. E isso foi tão bom para mim. Isso foi tão bom porque ele partiu, mas eu fiquei tão bem, tão aliviada, porque eu pude demonstrar o amor de Deus para ele. Eu pude demonstrar o meu perdão para ele. Eu pude falar que eu perdoava. E como é libertador quando você perdoa. Algumas pessoas até escreveram, né, que perdoar é libertador. E é verdade, é libertador. E quando eu escrevi aquela carta, conforme eu ia escrevendo, aquilo foi saindo de dentro de mim. Aquele peso, aquele mal, sabe, que estava dentro de mim foi saindo. Eu fui me libertando, eu fui me curando. Porque a falta de perdão é o mesmo que você está tomando um copo de veneno e achando que o outro vai morrer. Então, que a gente possa parar e pensar nas pessoas que têm nos ferido, como que nós temos reagido? Como que eu tenho visto essas pessoas, né, que me ofendeu, que me magoou, que fez feridas profundas, mas eu tenho liberado perdão. Eu tenho procurado realmente me deixar livre desse sentimento que é tão ruim, que faz tanto mal para a gente. E a gente sabe que existem umas pesquisas que são feitas que a falta de perdão, ela traz doenças irreversíveis. Então é muito importante que eu comece a pensar na necessidade que eu tenho de perdoar. Eu não sei você que está me ouvindo, está ouvindo agora está assistindo esse vídeo, você tem algum problema, né, de rejeição, de abandono, e essas pessoas que te rejeitaram, que te abandonaram, como você está? Como você tem vivido com isso? Como que você tem lidado com isso? Nós temos que entender que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Eu custei muito, mas muito mesmo a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não entendia por que minha mãe partiu, né, jovem ainda, e deixou um bebê, deixou outros filhos. Eu não conseguia entender por que minha família de sangue não ficou comigo, outra família me criou, por que isso? Mas é porque Deus tem um propósito para todas as coisas. E o propósito de Deus é o melhor para nossas vidas. Agora eu preciso entender e trabalhar isso em mim e aceitar, para que eu não viva uma vida anos e anos sofrendo por causa do abandono, sofrendo por causa da rejeição, sabe? Perdendo o meu tempo de vida com tantas coisas boas que Deus tem pra gente. E a gente fica tão ligada, tão apegada ao nosso passado, que a gente não vive o presente. A gente não recebe tudo aquilo que a gente tem para receber de Deus, porque a gente está apegada no nosso passado. Então eu queria deixar essa palavra para você, que você entenda a necessidade de perdoar. Perdão é libertador. E que você possa pensar, que você possa analisar a sua vida, e você possa tirar de dentro de você essa pessoa que você tem mantido presa dentro de você, porque você não perdoou ainda. Sabe, se você tiver oportunidade, converse com essa pessoa. Mostre para ela a dor que você está sentindo, que ela te causou. Mas converse com amor, para que ela possa refletir. Porque se você falar com raiva, se você se alterar, você não vai fazer com que a pessoa venha refletir no mal que ela te fez. Mas pelo contrário, você vai aguçar raiva e isso não vai ficar legal, vai dar problema. Você vai acabar saindo pior ainda. Então, conversar com a pessoa que te magoou, que te feriu, é muito bom, mas da maneira certa, com amor no seu coração, trazendo aquela pessoa, né, que ela possa refletir e se arrepender.
Eu acredito que o meu pai, ao ler essa carta, ele ter chorado, ele se arrependeu. Ele refletiu em alguma coisa na vida dele. E que você possa ter essa experiência, assim como eu tive. E hoje eu sou uma pessoa totalmente livre. Eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar. Por quê? A vida toda, a gente vai ter sempre alguém que vai nos ferir. Sempre tem alguém que nos fere. Sempre tem alguém que faz alguma coisa que, né, traz muitas vezes ressentimento dentro da gente. Mas o fato é que quando você aprende a perdoar, é rapidinho, você libera. Você solta logo essa pessoa. Você não fica mantendo ela presa ali, né? Aquelas palavras que ela falou para você. Você livre, você fica livre quando você libera o perdão. Então pare para pensar. Se você precisa perdoar, seja hoje mesmo. Você perdoe. Você peça a Deus ajuda. Se você não consegue, você pode dizer, mas eu não consigo. Eu sei que há muitos casos as pessoas não conseguem. É um processo mesmo. Perdoar não, realmente nem sempre é de um dia para o outro, não. Há um processo. Um processo de entendimento. Um processo que eu tenho que pensar em mim mesmo, o que está me causando. O prejuízo maior é meu. Então você vai trabalhando isso em você, pensando em você. E assim você vai entender que quando você libera esse perdão, você é livre, você fica bem. Então que você possa refletir bem nessa palavra nessa tarde. Que você possa depois deixar nos comentários a sua experiência que você teve. Comenta para mim, tá? E se você sabe de alguém que precisa ouvir, né, sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoar, divulga esse vídeo, tá? Compartilhe ele. Se inscreva nesse canal para que muitas pessoas possam também estar ouvindo essa palavra, possam também entender a necessidade do perdão. Que você seja muito abençoado nessa tarde. Em nome de Jesus eu te abençoo.